Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora. Cumprimento também cada um dos vereadores presentes na tarde de hoje, comunidade em plenário e também nossas casas. Eu faço meu pronunciamento hoje de maneira triste, porque não me conformo com injustiças, vereador Maurício. E eu acho que Blumenau comete uma injustiça. Blumenau comete uma injustiça porque ela acaba sendo tratada como duas cidades diferentes. A gente não tem só uma cidade de Blumenau, a gente tem duas ou mais cidades de Blumenau. E eu falo isso porque Blumenau hoje trata o centro de uma forma e os bairros de outra. Eu queria saber por que os bairros insistem em ficar com tanto capim, tanto abandono, tanta destruição das calçadas, das vias públicas, etc., enquanto no centro da cidade a gente tem calçadas em perfeito estado de conservação, a Alameda excepcionalmente linda, com jardins floridos. Falo agora em nome da minha comunidade do Badenfurt, do Salto do Norte, do Terço Salto, da Itopavazinha, que gostaria também, vereador Gilson, de poder contar com flores pelas calçadas do seu bairro. Ou, talvez nem tanto, pelo menos que tivesse a dignidade de ter uma calçada. Ou de ter uma calçada com acessibilidade, uma calçada limpa. Não consigo entender, vereador Tuca, porque se o Ministério Público diz que não pode ser feito manutenção da calçada pelo município, por que no centro fazem? Por que a gente vê diariamente pessoas aqui no centro, e eu não estou criticando o trabalho deles, muito pelo contrário, eu acho que deveria simplesmente ter uma isonomia. Na rua 15 de novembro, na Beira-Rio, aqui nas transversais da Alameda, se a Hackley faz limpeza e planta flores, por que nos bairros não? Então, são dois pesos e duas medidas. Esse é o meu sentimento de injustiça que eu compartilho com cada um de vossas excelências aqui hoje. E espero, vereador Adriano, que a gente consiga, de fato, entender por que isso acontece na reunião que teremos em breve aqui com o Ministério Público. Um segundo assunto que eu trago aqui hoje diz respeito... Concedo a parte, com certeza. O Novo e o PT juntos. Com a autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Por que não, né, vereador Almir? Por que não deixar partidos de lado e pensar na nossa cidade, pensar nos 35 bairros de Blumenau? Então, queria cumprimentar o vereador Diego pelo pronunciamento. Vossa Excelência e demais sabe por quanto tempo temos falado sobre essa situação dos bairros da nossa cidade e de situações que realmente nos causam indignação e principalmente causam indignação da população, né? Daqueles aos quais nós representamos aqui no dia a dia do nosso trabalho. Eu também espero que tenhamos um encaminhamento positivo com relação a essa situação do cuidado dos bairros da nossa cidade, né? E faço o mesmo questionamento, né? Na Alameda é um tratamento, no centro é um tratamento, nas proximidades da Vila Germânica é um tratamento, né? E aí não existe a questão da legislação, mas nos bairros se aplica a tal da legislação, né? Então, é complicado. Eu nunca vi alguém descendo um prédio da Alameda ali, roçando na frente na beira da rua ali, mas lá na Velha Grande eu tenho que roçar minha rua, pelo jeito, de novo. Obrigado. Obrigado pela colaboração, vereador, incluo sua fala e meu pronunciamento. E gostaria de falar também, senhores vereadores, voltando ao assunto transporte coletivo, a gente discute muito aqui sobre os repasses que são feitos à Blumob e como fazer o sistema se tornar viável, etc. E eu, às vezes, me pergunto, por que a gente não muda a lógica e tenta entender por que a gente não está atraindo passageiros para o sistema? Mais do que apontar o déficit, como fazer com que a gente tenha mais usuários do sistema? E me causa estranheza quando eu vejo algumas discussões em torno, por exemplo, do, basicamente, fim dos corredores de ônibus. Em Blumenau, a gente já tem a liberação dos corredores de ônibus no horário de pico, o que me parece um contrassenso, já que existe um corredor de ônibus para que esse transporte seja mais eficiente. No horário de pico, permitir que o trânsito flua normalmente no corredor, não me parece sensato essa posição. Por que deixar o ônibus com exclusividade no horário que não tem trânsito e no horário que mais seria necessário ter o transporte coletivo, tem o corredor liberado para os veículos? Concedo a parte, vereador. Com autorização do orador, vereador Gilson. Vereador, posso responder a sua pergunta. Corredor de ônibus para quê, se nós temos poucos horários de ônibus? Não faz o menor sentido. Então, vai liberar para carro mesmo? Porque o que essa administração faz, e uma discussão que eu tive, inclusive, com um dos responsáveis, foi na semana passada, inclusive, na sua região, uma rota que o ônibus poderia e deveria passar para atender 2 quilômetros, para atender um grupo de pessoas, 10, 15, 20 pessoas. Ele falou, não, nós não podemos. 2 horários,
2 mexidas, infelizmente não pode, porque eram apenas 10, 15, 20 pessoas, e em detrimento às outras 50, ele simplesmente nem esteve a conversa, simplesmente mandou desculpa e acabou, senão vai ser resolvido. Isso é um pedido da comunidade, dos vereadores, e são vários outros pedidos que a gente faz, a Uniplan também vem fazendo. Então, para que corredor de ônibus, se nós não temos horários de ônibus? Enquanto a administração pensar desta forma, as pessoas que estão lá na CETERP pensando desta forma, com esta empresa pensando desta forma, preocupado unicamente com a vida financeira desta empresa, a população paga. Senhor presidente, por gentileza, mais 2 minutos por conta dos apartes. Mais 2 minutos, a Vossa Excelência. Obrigado. E eu gostaria de fazer um complemento ainda, vereador professor Gilson. Não existe um mínimo de elementos que componham a qualidade desse serviço. E eu volto a citar a minha comunidade do Badenfurt. E agora eu falo de um corredor de serviços muito importante daquela região, que é a Rua Heinrich Schemmer, vereador Almir Vieira, que infelizmente não conta com abrigos de ônibus em todo o lar do par da via. São mais ou menos 15 pontos. O microfone está funcionando, população? Estão me ouvindo? Obrigado. São aproximadamente 15 pontos de parada de ônibus ao longo da Rua Heinrich Schemmer, no lado par da via, que contemplam 4 linhas de transporte coletivo, inclusive linhas que não fazem um trajeto simples, mas linhas que ligam até o terminal da região da Velha, etc. E a população fica simplesmente embaixo da chuva e do sol, vereador Maurício Gol, e tenho certeza que não é só naquela minha comunidade. Blumenau inteira tem pontos de parada de ônibus em que as crianças ficam aguardando o transporte coletivo para ir para suas escolas, embaixo do sol escaldante de Blumenau, embaixo da chuva pesada que cai na nossa cidade, ou seja, nem se sujeitam a esse tipo de situação, preferem contratar um serviço por aplicativo, um táxi, ou acaba indo no seu transporte individual. Ou seja, ou Blumenau começa a ver que o transporte público precisa do mínimo de qualidade, ou a gente não vai ter usuários. E para concluir, gostaria de parabenizar também aos empresários que já completaram 1 ano de sucesso na concessão da praça que hoje se encontra a Cervejaria Patagônia. Percebo que a gente conseguiu, por meio dessa parceria, trazer muita vitalidade para um espaço que antes era subutilizado, um espaço que estava sujeito a depreciação, usuários de droga, um lugar muito ermo, e hoje tem luz, tem vida, e eu tenho certeza que esse tipo de iniciativa pode ser expandida para inúmeras regiões da cidade, e não só praças, mas parques e outras iniciativas que também tragam essa qualidade para a nossa população. Muito obrigado.